Uma das frases que as pessoas autistas mais escutam é: mas você não parece ser autista. É exatamente aí que começa o problema. Olá, visionária! Seja bem-vinda em mais um Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje nós vamos falar sobre nem todo autista é igual. E esse é o problema. Pessoal, por que eu quis trazer esse tema para vocês? O que eu falei no início, eu escuto o tempo todo referente aos meus filhos. Nossa, mas eles nem parecem ser autista. Autismo não tem cara, não tem uma característica específica para falar, todos eles vão ser assim. Não. A grande maioria passa-se despercebido. Porque nem todo autista é igual. E isso é fato. É fato. Eu mesmo vivo dois autismos dentro de casa. O do Júnior e o da Mariana. Que são totalmente diferente. Não tem nada que eu possa falar para vocês. Nossa, eu vejo isso no Júnior e vejo isso na Mariana. Não, são totalmente diferentes. E isso em todos os autistas. Então pare com este erro de falar, nossa, mas ele não parece ser, porque de repente você tem na sua mente um autismo severo, um autista que de repente você viu numa série, que você viu em um filme ou que você viu em uma novela e aí você leva ele como base. Então, por favor, não cometa esse erro. E se você puder ter um pouquinho mais de empatia também de falar isso para uma mãe atípica, para uma criança, um adulto atípico, também seria o ideal. Porque eu vivo muito isso, eu já gravei um vídeo falando, nossa, é pesado, é cansativo, porque as pessoas julgam, as pessoas questionam e as pessoas falam o tempo todo, ah, mas ele não parece, mas você não vive o autismo. Então, não julgue tanto, não faça, porque isso é um julgamento quando você fala, ah, mas ele não parece ser, você já está julgando pela aparência da pessoa. Não estou aqui para levantar sobre preconceito, isso, aquilo, não. É que isso acaba incomodando, porque a gente que vive, a gente que está todos os dias ali, lidando com a rigidez, com a seletividade, com tudo, aí vem alguém e fala assim, tem certeza? Mas ele não parece ser. Então, por que ele não parece ser? Você que faz, de repente, você já fez essa pergunta, ou você já fez esse comentário, por quê? O que vocês imaginam que o autista tem que ter? Tem que ter um padrão, tem que ter um tipo, tem que ter uma característica específica? Não. Eu falei em outro vídeo, vou repetir nesse. O Júnior mesmo, quando gravou comigo, ele falou, nem os gêmeos são iguais, por que todos os autistas vão ser? E eu sempre falo isso, é uma frase que ele falou, e eu trago isso o tempo todo. Gente, cada um vai ter uma característica. Eu gravei há um tempo atrás com a Janaína, ela falou do filho dela, eu falei do meu, então assim, são 3 características diferentes e não tem nada assim, o meu teve o atraso de falar, o meu também, beleza. Porque existem, né, para você fechar um diagnóstico, para você saber se a criança é ou não, existem características, várias características. Então, algumas crianças, a grande maioria, vão repetir as características, mas como isso vai ser desenvolvido na criança é diferente, tá? Então, assim, eu tenho hoje um problema sobre comunicação no Júnior e na Mariana. A comunicação na Mariana é de uma maneira, a do Júnior é outra. Os desafios que eu tenho na Mariana é um, no Júnior é outro. Aí eu tenho parte sensorial. Na Mariana vai ser uma coisa, no Júnior vai ser outra. Aí eu tenho parte comportamental. No Júnior vai ser uma, na Mariana vai ser outra. E isso vão ser em diversos. Então, pessoal, não cometa esse erro em você padronizar, querer padronizar todos os autistas. Não. De repente tem alguém do seu lado que tem características e você fala que não é. Por quê? Você acha que ele deveria seguir um padrão que não vai seguir. Então, assim, vamos ter mais empatia. Eu falo isso, assim, de coração aberto com vocês, porque é algo que eu já ouvi, assim, eu já fui muito questionada. Tem certeza que ela é mesmo? Será que não pode ser uma timidez?
Será que não pode ser isso? Será que não pode ser aquilo? Por quê? As pessoas têm em mente aquele padrão de autista que já desenhou na sua mente. Não e não. E quando você questiona, quando você duvida, quando você quer comparar, isso machuca na gente, porque você acaba anulando tudo que eu vivo, sem querer, mas você anula tudo que eu vivo. Você questiona o que eu vivo diariamente. Você questiona o que eu passo diariamente. Então, não cometam esse erro. Não cometam quando alguém fala assim, fulaninho foi diagnosticado como autista. Nossa, mas ele nem parece. Gente, corta essa frase. Você pode falar, nossa, sério, caramba, eu não tinha percebido. Nossa, eu não imaginava. Mas não falar nem parece. Porque quando você fala nem parece, você está comparando com uma imagem semelhança que não existe. Então, nenhum autista é igual. Nenhum autista é igual, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. E quando você for apontar, julgar ou falar, tenha isso em mente, tá? Nenhum autista vai ser igual. Mesmo todos que têm o nível 3, que são os severos, também não vai ser. De repente, um pode ser agressivo, um pode não falar, um pode ser assim, um pode ser assado. Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua maneira. Então, no autismo mesmo, quando ele vai ser diagnosticado, tem um nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Exatamente, você já vê aí que existem diferenças. Então, não queira comparar e não queira que tenha um padrão, tá? Então, essa é uma frase que eu acho que todo autista já ouviu e toda mãe atípica, todo cuidador atípico também já ouviu, tá? Mas aí me vem uma pergunta. Quando vocês falam isso, ele não parece, o que você espera? Qual é a imagem, semelhança ou característica que você espera que o autista tenha para você falar, ele parece mesmo ser autista? Então, vamos ter cuidado. Até eu vou levantar aqui um tema que é algo que eu já falei e eu venho falando. Os autistas de nível 1 de suporte, eles estão, assim, as pessoas acabam julgando também muito. Mas ele é nível 1 de suporte, ele não precisa disso. Ele é nível 1 de suporte, ele não precisa aquilo. Ele é nível 1 de suporte, ele não passa por isso. Gente, passa. Não julgue sem saber, não julgue. Eu saio com os meus filhos e ninguém fala o que eu passo no dia a dia com eles. Só quem vive comigo, só quem me ajuda, quem passa ali, quem vive o autismo na íntegra comigo, sabe o que é. É você lidar com o comportamento de um, lidar com o comportamento de outro, e aí você ter que se desdobrar aquela manobra. Aí sim, só quem vive o autismo 100% na íntegra sabe do que eu tô falando. Então, pare de julgar, pare de querer falar, dar palpite quando você não tem propriedade no assunto, tá? Por que eu tô falando isso? Não tô revoltada não, mas existe muita gente para apontar, para julgar e poucas para te dar apoio. Eu mesmo gravei um stories esses dias falando, existe muito julgamento e poucos estendendo a mão para te ajudar. Então, antes de você julgar, pare e analise. Tenha empatia, eu falo muito sobre isso. Tenha empatia. Você gostaria que eu falasse para você, nossa, mas você não parece ser fulana de tal, você não tem cara de fulana de tal. Você gostaria? É a mesma coisa, porque o autismo não é algo que eu posso tirar. Ele faz parte de mim. Então, quando você fala que eu não pareço ser autista, é como se você estivesse falando, você não parece ser quem você é. E aí você duvida da identidade da pessoa. Então, tenha empatia, eu vou falar novamente por isso, tá? Tenha empatia quando você for julgar, quando você for falar, né? Quando você for dar palpite, quando você for apontar, tenha. Porque isso daí pode magoar e ferir alguém e às vezes até você pode gerar sem querer um descontrole emocional numa pessoa por causa disso. Você imagina, você pega um autista num dia que não tá legal. E aí você pega e fala para ele, nossa, mas você não parece ser autista. E aí ele vai te dar uma resposta que você não vai gostar de ouvir, porque eles são diretos, curtos, pum. Eu posso ter dedos para falar, eles não vão ter. E aí, de repente, você gerar algo. Então, assim,
tenha cuidado, tenha atenção. Isso é um erro que muitos cometem. Eu vou te falar que eu não vou falar diariamente, porque diariamente eu não estou com pessoas diferentes, mas constantemente eu escuto isso. Quando eu vou para uma fila e aí eu coloco, que não sei o que, nossa, mas ele nem parece autista. E aí? Aí dá vontade de perguntar, mas ele tem que ter uma cara? Então, tenha cuidado com isso, tá? Isso é um erro que todo mundo comete, tá? A grande maioria comete, mas nem todo autista ele é igual. Todos os autistas são diferentes. E não cometa esse erro em falar essa frase que muitos falam. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse desabafo, que esse aqui foi mais um desabafo, uma conscientização para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Escute com o coração aberto, é uma mãe aqui que passa por isso o tempo todo e eu tenho certeza que você que tem uma criança típica em casa já passou por isso. Se você não passou, comenta aqui, porque eu quero ouvir, porque assim, eu passo isso constantemente, tá? Então, curta, comente, compartilhe o máximo que você puder, porque o intuito do Visão de Mulher é exatamente esse, atingir o máximo de pessoas, trazer uma conscientização, trazer essa visão diferenciada, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.